Então, vamos começar a falar do sistema Folhamatic, que é o nosso sistema de folha de pagamento. Tá? Ele é uma ferramenta completa para gestão de departamento pessoal. Qual que é a finalidade da utilização do sistema Folhamatic? Ele tem a finalidade de melhorar os processos de administração e controle da folha de pagamento. Então, ele vai facilitar a tua vida no escritório, tudo que você possivelmente fazia à mão, né? Ou tinha em um outro sistema que não era tão completo. Então, o sistema Folhamatic ele vem com essa finalidade. Ele possibilita a geração de arquivos, tem integração com diversos outros sistemas da linha Office, não só com os nossos sistemas também, nós temos possibilidade de gerar arquivos aí para que possam ser integrados com outros sistemas. É possível imprimir, né, gerar aqui a impressão de diversos tipos de relatórios, então nós temos uma infinidade de relatórios aqui bem completos, que atende todas as necessidades, né, da empresa, do escritório. É possível simular cálculos, então nós temos algumas rotinas dentro do sistema, onde é possível realizar não diretamente o cálculo, então eu posso simular antes, né, e depois em seguida, tendo aprovação, tendo aval, eu vou lá e gravo esse determinado cálculo. Quais são os tipos de cálculos que eu tenho essa ferramenta? Cálculo de férias, cálculo de rescisão. Tá? Então, eu posso simular previamente os valores, as informações são reais, né? Como se eu estivesse gravando mesmo. E depois eu posso gravar futuramente essa simulação. É possível gerar gráficos, né? Hoje em dia, as empresas, as reuniões, né? Onde são solicitadas algumas informações, na maioria das vezes é legal você mostrar isso em um visual melhor, né, num gráfico, não somente em relatórios. Então, todas as informações que eu consigo obter em relatórios dentro do sistema, eu posso gerar em gráficos, né? Fica uma coisa mais visual, uma coisa mais fácil aí até para uma explicação numa reunião gerencial ou uma reunião mesmo mais simples que for. É uma outra alternativa também de demonstrar esses dados. Tá? Nós temos dentro do sistema Folhamatic com cadastro, né, e controle de usuários e senhas. Então, é possível você cadastrar níveis de usuários e senhas, onde você vai determinar o que cada usuário pode ou não realizar dentro do sistema. Tá? E depois, com essas informações, né, você cadastrando esses níveis e dando permissões aí para os seus usuários do sistema, você consegue tirar relatórios de acesso, né, o que cada usuário fez, qual horário, qual dia, qual era a versão do sistema, de qual máquina ele acessou. Num tipo de relatório assim, você pode até, inclusive, medir a produtividade do funcionário. Então, desde que tenham sido feitos esses cadastros, são configurações simples e uma única vez que você realiza dentro do sistema, ela tanto pode ser válida para uma única empresa, quanto para várias empresas que você tem aí cadastradas dentro do seu sistema, ok? Público-alvo. Qual é o nosso público-alvo com relação ao sistema Folhamatic, folha de pagamento? É utilizado para gestão de departamento pessoal, escritórios de contabilidades e empresas de todos os segmentos. Né? Então, não tem aí uma restrição com relação à utilização, desde de pequenos até grandes escritórios, grandes empresas, então é possível utilizar nosso sistema de folha de pagamento. Temos agora aqui, durante a apresentação, vou passando para vocês alguns facilitadores. Nós chamamos de facilitadores, mas subentende que são todas as rotinas, né? As principais, nós tentamos relacionar aqui para essa apresentação, para que vocês tenham uma ideia. Então, o cadastro de empresas, ele é totalmente integrado com a linha Office, tá? Quando eu falo linha Office, são os nossos sistemas da Folhamatic, contábil, fiscal, ADM, tá? Então existe toda uma integração entre esses sistemas. Cadastrando a empresa, existe uma aba lá que ela é comum para todos os sistemas da linha Office, tá? Então eu não preciso ficar cadastrando em cada sistema. Uma única vez cadastrando em um dos sistemas, ele integra, já aparece nos outros sistemas da linha Office, ok? Cadastro de empresas, então, como eu estava dizendo, ele é integrado totalmente com a linha Office.
Tá? Então, não existe a necessidade de ter uma aba em comum que ela é válida para todos os nossos sistemas aqui da Folhamatic, falando de linha Office. Ele é multi-empresas, então não existe uma restrição de quantidade de empresas que eu possa cadastrar. Claro que tem, 99.999, tá? Então nós temos um limite aí bem extenso com relação ao cadastros. Então você pode trabalhar com várias empresas, né, cadastrando várias empresas dentro do sistema. O que mais que eu tenho? Ele importa dados da Receita Federal através do CNPJ, tá? Então eu posso colocar o CNPJ da empresa, lá inicialmente, quando eu estou começando o meu cadastro de empresas, e existe um botão de importar dados da Receita Federal. O que o sistema faz? Ele acessa o site da Receita Federal e vai trazer as informações previamente aí do cadastro. Então, já otimiza, né, esse nosso cadastro de empresas, ajudando, facilitando no dia a dia aqui, com relação à inclusão aí ao cadastro, configuração dessas empresas. Temos, como eu já disse, o cadastro de níveis de usuários e senhas para acesso do sistema. Então, você tanto pode limitar para uma única empresa, quanto para várias outras empresas, ou você pode cadastrar por um grupo. Posso criar lá um grupo e passar uma senha para aquele grupo, onde ele vai ter acesso a determinadas funções. Então, aí fica a critério do administrador. Então, o administrador pode realizar essa configuração, depois aí passando as senhas para os usuários. Nós temos um help de Você Sabia, né? O que é isso? Ele vai te ajudar em algumas rotinas, né, dizendo passo a passo como configurar, quais são os principais campos, te dando dicas. Tá? Nós temos apostilas, manuais e vídeos, treinamentos. Esses materiais eles ficam disponibilizados no site da Folhamatic. Tá? Então você pode acessar o site, e você vai ter acesso lá a todos esses materiais, ok? E ele tem uma integração com o IOB Online Expert. O que é isso? Vou sair aqui da apresentação para poder mostrar para vocês, dentro do sistema, aonde que ficam essas integrações, né, com o Expert. Vamos mostrar aqui dentro do cadastro de funcionários, por exemplo. Tá? Então, esse daqui é o nosso sistema de folha de pagamento, tá? Vou mostrar para vocês dentro do cadastro de funcionários. Então, dentro do cadastro de funcionários, observem que nós temos esses símbolos pequenininhos aqui do IOB, tá? Então, esse daqui é o nosso Expert, é a nossa integração com o IOB Online. O que significa? Estou com dúvida com relação ao CBO desse funcionário. Estou com dúvidas com relação a categorias de FIP ou algum item específico. Observem que ao lado de cada item, né, dos principais aqui, existe esse botão do IOB. Quando eu clico nesse botão, ele vai acessar o IOB Online. Então, desde que o cliente seja assinante do IOB Online, o sistema vai direcionar para o site do IOB Online, especificamente naquele assunto que ele está relacionado aqui ao lado. Tá? Então, você não vai ter que ficar procurando essa informação lá dentro do IOB Online, ele já direciona você e já faz esse filtro, essa pesquisa lá dentro. Então, aí você tem todas as informações, tudo que ele encontrar com relação a esse assunto, ele vai trazer para você aqui nesse momento, ok? Então, esse daqui é a nossa integração com o IOB Online. Então, vamos continuar aqui. Outros facilitadores, tá, que nós temos vários tipos de avisos. Então, o sistema, desde que configurado, né, existe uma configuração que eu preciso identificar para o sistema, eu preciso que os cadastros tenham sido preenchidos, completos, tá? A partir daí eu consigo configurar avisos. Que tipos de avisos? Avisos de vencimentos de férias, avisos de vencimentos de exames médicos. Então, eu tenho lá admissional, periódico, eu posso configurar esses tipos de vencimentos e o sistema me avisa. Vencimentos de contratos de trabalho, de funcionários sem digitação no Olerite. Então, esqueci algum funcionário, não vai passar em branco, né? O sistema vai avisar que existem funcionários sem digitação no Olerite. Aí eu posso voltar lá e completar esses funcionários. Tem os avisos também de aviso prévio. Então, vencimento de aviso prévio,
o sistema consegue me avisar. É sempre o mesmo padrão de mensagens de aviso, né, que ele vai emitir, e através dali eu consigo ou imprimir o relatório ou deixar que fique aparecendo aqueles avisos para que eu não esqueça, né? Desde que eu tenha níveis de usuários e senhas cadastrados, ele vai aparecer para todos os funcionários, mesmo tendo esses níveis de usuários e senhas, os avisos aparecem aí configurados para todos os meus usuários, ok? Continuando ainda com relação a facilitadores, o sistema ele tem uma capacidade de armazenar históricos. Então, históricos de reajuste salarial. Toda vez que eu lançar um reajuste salarial para os meus funcionários, eu vou ter informação de qual foi o mês, de qual valor que era, para qual valor que foi, qual foi o motivo do reajuste. Essas informações, elas são levadas para a ficha de registro do funcionário. Então, o sistema tem todo esse controle. Históricos de função. Então, se eu alterar a função do meu funcionário, eu consigo saber em qual mês e ano que foi a alteração, qual função que era, para qual função que foi. Históricos de contribuições sindicais, então todos os lançamentos eles ficam em um determinado histórico. Históricos de afastamentos, tanto para afastamentos quanto o retorno desses afastamentos. Alteração de departamento, consigo saber qual departamento o funcionário estava, em qual mês e ano, para qual departamento ele foi, quando que aconteceu a mudança. Tem históricos de férias, né? Então eu fico lá desde que eu tenha calculado essas informações dentro do sistema, ou não, fui lá e alimentei manualmente esses dados no histórico, consigo visualizar toda essa movimentação aí de férias dos funcionários. Como facilitadores também, o sistema ele gera o relatório, sempre os principais relatórios, né? Todos os relatórios que eu estou dizendo aqui, relatório de folha, relatório de algum tipo de evento, todo o relatório que ele vai demonstrar, padrão do sistema, ele emite em PDF. Né? Mas a programação, ela desenvolveu outras extensões para que o cliente possa escolher, né, que tipo de extensão ele quer gerar. Então, vamos demonstrar aqui, olha, dentro do sistema, vou mostrar para vocês o relatório de folha de pagamento, por exemplo. Então, eu tenho aqui o meu relatório de folha. Quando eu clico na opção vídeo, o sistema ele vai emitir o meu relatório de folha e padrão, como eu disse, ele emite aqui em PDF, olha, como vocês estão observando aqui na imagem. Tá? Caso eu queira gerar esse arquivo em outra extensão, eu tenho a possibilidade, em todas as telas onde houver o botão de arquivo, clicando aqui no botão de arquivo, o sistema mostra, olha, todas as extensões, como eu expliquei ali na apresentação. Então, ele gera em arquivo texto, em PDF, que já é o nosso padrão, HTML, XLS, ADT, ODS. Então, ele vai gerar aqui nas extensões que você precisa, ok? Então, aí basta selecionar aqui, clicar em gerar, e ele salva essa extensão aqui do arquivo. Então, sempre que vocês visualizarem o botão arquivo, né, em telas onde é possível gerar contratos, gerar relatórios, listagens, cálculos depois de efetuados. Então, sempre que houver o botão de arquivo, significa que você pode gerar nessas outras extensões. Ok? Então, vamos continuar. Alguns destaques agora dentro do nosso sistema Folhamatic. Todos os impressos, é possível, né, realizar todos os impressos de todos os lançamentos e de cálculos realizados dentro do sistema. Tá? Então, tudo que eu faço, tudo que eu lanço, que eu cadastro, é possível gerar esses impressos e gerar relatórios. Então, nós temos aí uma infinidade muito grande de relatórios, nós temos uma diversidade aqui bem grande. Tá? O que mais que eu tenho? Envio desses impressos através de e-mail ou do CRM contábil. Então, o que é isso? Vamos voltar dentro do sistema para poder mostrar para vocês. Vou voltar aqui dentro, né, utilizando o mesmo exemplo que é o nosso relatório de folha de pagamento. Então, todos esses impressos, essas listagens, esses cadastros, todas as opções que eu tiver uma tela onde eu tenho esses botões, significa que eu posso gerar a impressão, né, nesse momento aqui já desse determinado documento, nesse caso aqui que eu estou usando de exemplo, o relatório de folha de pagamento,
ou eu posso enviar através do ECRM contábil, né, que é um outro produto que nós temos da Folhamatic, que é um relacionamento que você tem, você, escritório, tem com o seu cliente. Tá? Então, você pode enviar, nesse exemplo que eu estou dando, você poderia enviar o relatório de folha de pagamento através do ECRM contábil. Então, o seu cliente acessa um website e, através desse website, ele consegue resgatar aí, receber esses relatórios de folha de pagamento, receber DARF, receber qualquer documento, contrato. Tem uma infinidade aí de ferramentas dentro desse produto, que é o ECRM contábil. Tá? Então, nós temos a integração, por isso que existe o botão aqui, ECRM contábil. Além dessa opção, temos também a opção de envio por e-mail. Então, o cliente pode clicar aqui, ele dispara um e-mail para o responsável, né, que eu informar. Lá no cadastro da minha empresa existe um campo específico para que eu informe um e-mail. Então, todas as telas onde houver o botão de e-mail, eu estou disparando para aquele responsável esse determinado documento. Okay? Então, esse é o nosso, essas formas que nós temos de enviar esses relatórios, né? Ou impressos, cálculos, tendo a opção de e-mail ou ECRM contábil, ou de realizar a impressão naquele momento mesmo. Nós temos gráficos, né, como eu mencionei, com as informações cadastrais, gerenciais e de verbas. Então, é possível você gerar gráficos com todos esses tipos de informações aqui. Além do nosso formato de relatórios, nós temos o formato de gráficos, certo? Temos como realizar um controle dentro do sistema de equipamentos de proteção individual, o EPI. Então, é feito todo um cadastro desse EPI. Depois é possível você gerar um documento para que o funcionário assine que ele recebeu esse EPI. Existem relatórios de validade desses equipamentos. Né? Então, tem um controle bem grande aqui com relação a esses tipos de equipamentos aqui que os funcionários utilizam. Nós temos um controle de estabilidade, então eu posso configurar, né? Eu vou configurar a estabilidade para o funcionário e o sistema vai identificar no cadastro dele que ele é um funcionário que possui estabilidade. Caso eu venha, né, por um esquecimento lá, estou lá gerando uma rescisão de um funcionário que possui estabilidade, o sistema vai avisar que o funcionário tem estabilidade, tá? Então, é um controle bem legal aqui com relação a esse item. Temos o nosso controle de afastamentos e retornos, tá? Então, eu lanço afastamentos para o funcionário. O sistema ele já faz o controle corretamente no holerite do funcionário, identificando quais são os dias que serão pagos de salário, quais são os dias que são de responsabilidade da empresa, que são aqueles primeiros 15 dias do afastamento, dependendo, lógico, né, do motivo do afastamento. Ele faz o controle de a partir de quando o funcionário entra, né, sob responsabilidade do INSS. Então, o sistema tem esse controle, tanto para afastamentos quanto para retornos. Então, existem os códigos específicos para que eu possa lançar para cada afastamento e para cada retorno. Temos uma rotina de benefícios. Então, o sistema ele controla, né, esses benefícios, faz o lançamento desses benefícios no holerite dos funcionários e internamente ele já vai deixar registrado, né,